The Project Gutenberg e-book of inscripções portuguesas. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Inscrições Portuguesas. Author: Luciano Cordeiro. Release Date: Março 17, 2009. E-book Jogo da Velha 28348. Most recently updated, January 4, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at https://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. Start of the Project Gutenberg e-book Inscrições Portuguesas. Vésperas do Centenário da Índia. Inscrições Portuguesas por Luciano Cordeiro. Fiel guarda da memória é a escrita, porque renova as coisas antigas, confirma as novas, conserva as confirmadas e representa as conservadas para que as notícias de elas se não entreguem ao esquecimento dos vindouros. N1 Diploma de doação de Afonso Henriques ao Mestre Galdino Paistrade, Lisboa. Imprensa Nacional 1895. Inscrições Portuguesas. Vésperas do Centenário da Índia. Inscrições Portuguesas por Luciano Cordeiro. Fiel guarda da memória é a escrita, porque renova as coisas antigas, confirma as novas, conserva as confirmadas e representa as conservadas para que as notícias de elas se não entreguem ao esquecimento dos vindouros. N1 Diploma de doação de Afonso Henriques ao Mestre Galdino Paistrade, Lisboa. Imprensa Nacional 1895. A Gomes de Brito. Inscrições Portuguesas. Primeira série, extraída da arte portuguesa. É claro que os seguintes apontamentos, desordenadamente colhidos e reunidos, não têm a menor pretensão a iniciar um corpo de inscrições portuguesas, que, aliás, era tempo de começar-se. Estas notas dispersas, que a piedade doméstica, a prosápia genealógica, a vaidade individual, o culto cívico escreveu na pedra ou no bronze dos monumentos ou das campos, tem, sob vários aspectos, um irrecusável interesse crítico, eilam de que são, frequentemente, verdadeiras e importantes revelações históricas. Parecerá até impertinência querer demonstrar, ainda, a utilidade da sua colheita e registro. Ora, todos os dias ruem os monumentos e vão se apagando e desaparecendo as legendas tumulares, por esse pés fora. É, contudo, tão fácil, tão agradável passatempo, até, conservá-las. Nas minhas excursões provincianas, tenho consagrado ao modesto e singelíssimo cálculo a papel, água e escova a dedicação de uma propaganda importuna e teimosa, e é ainda a ideia de reforçar essa propaganda pela lição direta da sua razão e utilidade, que me determinou a ir publicando os primeiros resultados, embora pequenos, valiosos. Pareceu-me, porém,
não dever limitar-me a reunir, apenas, as inscrições agora diretamente colhidas, e, menos ainda, somente as que pudessem considerar-se inéditas. Ei-lamo de que algumas, publicadas de há muito, precisam e poderão ser corrigidas por um novo exame, o sucessivo agrupamento das que andam dispersas por várias obras é evidentemente um bom serviço, em que Oxalá me permitissem o tempo e os recursos poder cooperar melhor do que procurarei fazer-o e tomar, Convento de Cristo, na Sacristia Velha, pequena lápide, caracteres góticos minúsculos. Leitura: esta capela mandou fazer Vasco Gonçalves de Almeida, cavaleiro, e sua mulher Messia Lourenço, eimas do infante Dom Henrique, e foi feita, na era do Salvador de 1426 Damião de Góes, Livre das Lin. MS, abre o título dos Almeidas com o seguinte: Fernão de Alvares de Almeida foi um honrado cavaleiro em tempo del rei Dom João I. Foi vedor de sua casa, sendo ele mestre de aves, e, depois, em sendo rei, foi craveiro da dita ordem e ou dos filhos do dito rei. Houve filhos bastardos, Diogo Fernandes de Almeida, Álvaro Fernandes de Almeida e Nuno Fernandes, de quem não há geração. E houve filhas. Esta bastardia, é que continuou e prosperou fidalgamente o nome, logo pelo primeiro rebento o Diogo que foi vedor da fazenda de D. João e de Duarte, e que, segundo Góes casou com 7 mulheres das quais o ilustre cronista se limita a citar 2, apenas, se é que não houve erro de copia na primeira conta, a primeira, filha de Dona Tareja, filha de João Fernandes Andeiro, conde de Ourem e foi irmã, da parte da mãe, do arcebispo de Braga Dom Francisco da Guerra, e dela houve a Lopo de Almeida, e a outra segunda mulher foi filha do prior do Crato Dom Nuno Gonçalves, e houve dela a Álvaro de Almeida e Antão de Almeida e Dona Branca de Almeida, primeira mulher de Rui Gomes da Silva, o da Chamusca, e Dona Isabel de Almeida, mulher de Álvaro de Brito, e assim houve outras filhas. Não terá havido anterior ligação com a família do prior, e não derivaria de ela o Vasco Gonçalves, da inscrição. O que parece certo é ter ele escapado, até agora, à luz indiscreta da genealogia, na desolada solidão da Sacristia Velha de Tomar, com a sua companheira, a Messia Lourenço, que trouxe, naturalmente, aos burgueses seios o alto infante das descobertas. Eimas do infante são evidentemente os que o criarão, e esta designação abrangendo a Messia, deve indicar a mulher que o amamentou. Benditos peitos! Devo o cálculo de esta inscrição ao meu amigo César M.H. Pinto, o distinto artista e diretor da Escola Industrial de Tomar. Segunda Leiria, Castelo, sobre a porta da torre de menagem, em caracteres góticos grosseiramente abertos sobre linhas ou pautado igualmente cavado, em uma das pedras da muralha. Inferiormente e na mesma pedra, 3 pequenos escudos, tendo o do centro as bandas ou barras de Aragão e os dos lados as quinas, verdantes. Leitura: era, 1362 N, os foi esta Tor, R, e Co, Messade, A, aos 8 dias de maio, e mandou a fase, R o muito, nobre Dom Dinis, rei de Portugal, acabada. Esta última parte,
ininteligível já, evidentemente diria a data do acabamento, dia imis, ou somente umis. Esta inscrição, que parece ter sido feita depois de concluída a torre, e que é de singular importância por fixar precisamente a construção ou a reconstrução do castelo por de Diniz, tem-se conservado desapercebida, talvez pela altura em que está e por se confundir, à primeira vista, com as escabrosidades da pedra. A parte o facto dos nossos arqueólogos, ou dos que se dizem mais se dedicarem, geralmente, à exploração das mais vanas inscrições de tipos romanos do que à colheita das que podem ilustrar a história pétrea. Ele mesmo, em aquele formoso monumento chamado o Castelo de Leiria, que bem pode dizer-se amassado com sangue, a busca das inscrições romanas nas pedras funerárias aproveitadas nas muralhas, tem chegado a fazer perigar a segurança das construções, ao passo que nos restos dos passos do rei lavrador nenhuma exploração regular se tem feito. Escusado será acrescentar que o escudo com as barras ou bandas aragonesas é uma afirmação ou uma homenagem ao senhorio de Leiria dado à rainha de Isabel, a Santa. O cálculo desta inscrição, e até a denúncia dela, foi-me fornecido pelo meu amigo César João Cristino da Silva, então diretor e professor da Escola Industrial Domingos de Sequeira, de Leiria. Terceira Óbidos, Torre do Castelo, no umbral da porta, ogival, lado esquerdo. Leitura, Ra, 1413 anos, no mês de, outubro, foi começada esta mandado del rei Dom Fernando, da que, ele foi vedor de, arte, da Tolgia, e foi dela do, Ming, e foi feita à custa do dito. O meu amigo Souza Viterbo lembra-me que Diner de los Rios dá esta inscrição no seu Portugal, mas, pela copia que me transmite, entendo que o escritor espanhol não soube copiá-la e leu-a bem. Assim, na linha 1, tomou o S final pelo algarismo 6, que nada significaria, e na linha 2, suprimiu-o na primeira palavra. Embaraçaram-no naturalmente os pontos de separação, muitas vezes colocados por simples fantasia decorativa. Trocou também os nomes do vedor fazendo-o representar por um caprichoso A.N. da toura e o do mestre por F.Adázano. O do primeiro é claramente D.Umis, Diogo Martins, e apenas a última designação oferece dificuldade, não podendo, porém, ser toura porque está muito inteligível no começo da linha 8, a letra G. A sobreposta parece realmente R, o que dificultaria extremamente a leitura, mas porventura uma irregularidade ou estrago da pedra é que lhe dá aquela aparência, sendo simplesmente um I, o que dá a palavra Tolgia. Tolgia, Talgia, Atalgia, Toria, é a Tolgia da Baleia, povoação que não fica muito distante e que teve grande importância no tempo de D. Fernando e de D. Pedro que em ela celebraram cortes, e onde, pouco antes do primeiro, se não no seu tempo, se fez ou reformou também um forte castelo. O nome do vedor seria pois, Domingos Martins da Tolgia ou de Atolgia, o que, como se vê, só pela interpretação de um signal ou letra sobreposta, pode suscitar hesitação.
É a leitura que preferimos, até por não encontrarmos melhor. O nome do mestre, e que não nos parece que ofereça dúvida, é João Domingues ou Domingos. Devo a um cuidado desenho do meu amigo e distinto professor, o Esar João Cristino da Silva. Devo a um cuidado desenho do meu amigo e distinto professor, o Esar João Cristino da Silva, esta inscrição, bem como a seguinte. Quarta Óbidos, na Torre do Facho. Leitura. Foi reformada esta muralha por Dom Sancho I. Evidentemente não é coeva esta inscrição, em caracteres mistos, gafe red. V. Tomar, Igreja de Santa Maria dos Olivas, sob o segundo arco da nave esquerda. Leitura. Aqui jaz Fernão, o, de Sá, M, Paio, Caval, L, Eiro Fidalgo, criado del rei Dom Af, F, Onço, e sua filha M, Ari, a de Sá, M, Paio será Fernão Vaz de Sampaio, filho de Vasco Pires de Sampaio e de D. Maria Pereira, da Casa da Feira. Este, fazem N os genealogistas casado duas vezes, uma com D senhorinha, outra com Joana de Alvim, e alguns, uma só vez, com uma ou com a outra de aquelas senhoras, atribuindo-lhe vários bastardos havidos em uma Leonor Afonso mulher solteira entre os quais um Lopo Vaz de Sampaio, que de Afonso V legitimou em 1453. Que o rei Afonso de que fela a inscrição é Afonso V, não pode duvidar-se. O título dos Sampaios, como se diz em genealogia, foi sempre muito complicado por enxertos ganceiros. O calco foi-me enviado pelo Esar M.H. Pinto. Sexta Tomar, Igreja de Santa Maria dos Olivas, do lado esquerdo da porta de entrada, interior. Caracteres góticos. Leitura. Esta sepultura é de Isabel Vieira, mulher de, I, Af, F, U, N, Sudivivar, Caval, Lei, R.O., Co, N, Teider da Casa del Reinos, S, US, Enhor, Q, UE, depois de seu fel, L, e sim, em, T.O., foi com, M, I, N, dador das Alencarcas. E se finou a 18 dias de fevereiro de 1492. Não pode haver dúvida de que a inscrição, muito esmerada por Signal, diz comendador das Alencarcas. Foi o Afonso de Vivar, ou depois do falecimento da mulher, ou, o que é mais provável que a inscrição queira dizer, depois do falecimento do rei, que seria então Afonso V, se a data da morte da mulher corresponde à da abertura da inscrição. Mas o que eram as Alencarcas? Devo o cálculo ao amigo já citado e que muitas mais vezes terei de citar ainda, o Esar M.H. Pinto. Sétima Tomar, Igreja de Santa Maria dos Olivas, na Capela Mor. Caracteres góticos. Truncada por construção posterior, que se lhe encostou, dos degraus do altar. Leitura, AC, OI, Jasdo, M, Gil M, AR, T, N, S, UP, RI, Meiro M, Istra, e que, UE, foi da Caval, L, área da Ord, M, de Jesus Cristo, que, UE, foi F, Re, irado, feito freire, na Ord, I, MD, I, avise M, Istra, e da Caval, L, área des, S, a Ord, M, e foi da linhagem do outeiro, que, UE, paz, S, ou, faleceu, I, M,
sexta-feira, 13 dias, D, e 9, M, Bru, I, Ra, 1359 an, N, Us, A, Q, Iuei, L alma D, Eu, S leve P, Iar, a glória do paraíso. Ame, N, Co, M, I, Li, mais Us, S, o San, U. Está a lápide embebida na parede do lado esquerdo, por baixo do formoso mausoléu de D. Diogo Pinheiro, primeiro bispo do Funchal, tendo sido para ele removidos os restos do grão-mestre, nas obras de renovação feitas na igreja, no tempo de D. Manuel ou já de D. João III, segundo a tradição. Deviam estar anteriormente em um caixão ou túmulo de pedra. A esses restos se juntaram os de outros personagens, e a isto seguramente aludia a parte truncada ou ilegível da lápide. Não é, pois, perfeitamente exato que se não saiba o lugar certo onde estão as cinzas do primeiro mestre de Cristo, como diz Santos, Monum Milit, etc., que, aliás, indica a remoção desses restos e a inscrição que os denuncia, que melhor fora que tivesse copiado, com as mais. Pertence o calco à bela colheita com que me tem brindado o Esar MH Pinto. Oitava tomar, Igreja de Cristo, junto à charola. Caracteres Rom maiúsculo. Grande lápide. Leitura, AC, U, I Jazu M, Oi, T-O, H, U, N, Rado com, M, I, N, Dador do, M, Lopo Dias de Souza, Mestre da Caval, Lá, Ria da Ord, M, de Cristo, que, o E, foi-se, M, P, R, I M, Oi, Teoleal S, I, R, V, Idoral M, Oi, Teo Alto Si, M, P, R, I V, N, Siderel Rei do, M, João, U, P, R, Aim, EI, R, O, A, o qual foi GRA, N, de ajuda e, M, Def, N, são destes reinos, I, N, truco, M, L, L, e CI, N, co vezes I, M, Kestel, L, Aco, M, sua caval, L, área, I, M, a tomada de Ceuta, e teve o mestrado que, o, ar, N, T6 an, N, os. E finou-se na era de Jesus Cristo de 1435 an, N, os, aos 9 dias do mês de fevereiro, Erei, R-O, e o M, Oi, Teorro, N, Rado e prezado S, em, Oro I, N, Fa, N, Tido, M, H, I, N, Rec, U, I, governador da dita Ord, M, Duc, UE, de Viseu e S, em, Ord Covilha, M, UMA, N, Doutra, S, Ladara Estico, N, V, N, TO, aos 8 dias do mês de março da dita era do Na, S, C, I, M, em, Todinos, S, US, em, Ord 1435 an, N, os. Este de Lopo Dias de Souza é personagem bem conhecido e de quem é fácil encontrar larga notícia. Era bisneto, pelo Pei, de D. Afonso Diniz, filho de Afonso XIII e da Condessa de Bolonha de Matilda, a primeira mulher deste rei, sendo filho de Álvaro Rodrigues de Souza e de D. Maria de Menezes, filha de Martim Afonso Telo de Menezes, irmão da celebra rainha e adúltera, de Leonor Teles. Foi esta que o fez mestre da ordem, quando não tinha idade para o ser,
o que não obstou a que ele honrada e valentemente viesse a servir a causa portuguesa do mestre de Aves, João I, contra as pretensões e a invasão de Castela, patrocinadas pela adúltera. Diz Góes, Live das Lin. MS Dom Lopo Dias de Souza, foi mestre de Cristo, apresentado na dita dignidade por el-rei Dom Fernando, a requerimento da rainha Dona Leonor Teles, mulher do dito rei Fernando, que era tia de este Dom Lopo Dias, mestre de Cristo. Teve por manceba a Dona Maria Ribeira, que em Pombal houve dispensação do Papa para a receber por mulher, e houve de ela estes filhos, a Diogo Lopes de Souza e Dona Messia de Souza, que casou com Dom Vasco Fernandes Coutinho, primeiro conde de Marialva, e Dona Violanta, que casou com Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos, senhor de Figueiró dos Vinhos e do Pedrogão, e Dona Isabel, mulher de Diogo Lopes Lobo, senhor de Alvito, e Dona Aldonça, mulher de Pedro Gomes de Abreu o Velho, e Dona Branca, mulher de João Falcão, e Dona Leonor, mulher de Afonso Vasco de Souza. Um neto dele, Álvaro de Souza, filho de Diogo Lopes de Souza, mordomo-mor do rei de Duarte, foi mordomo-mor de D. Afonso V e casou com uma filha de D. Fernando de Castro, governador da casa do infante D. Henrique e Fendê. Maria de Castro. Uma observação ainda, a inscrição parece corrigir a versão comum adoptada por J. A. dos Santos, na bela monografia Monumento das Ordens Militares, etc., em Tomar, de ter Dom Lopo caído em poder dos castelhanos em Torres Novas, ficando inutilizado para todo o resto da campanha. Entrou 5 vezes em Castela, diz terminantemente a pedra. Devo o cálculo ao César M.H. Pinto, que ultimamente me mandou alguns outros, de Figueiró, entre os quais encontro o da inscrição que incluo em seguida por importar a prole do mesmo personagem. Nona Figueiró dos Vinhos, Igreja de S. João Baptista. Em caracteres góticos. Leitura: aqui jazo muito Ru, N, Rado Caval, L, Eiro Rui Vasque, UE, S, filho de Ruimi, N, desde Vasco, N, Céu, L, Os, neto de G, Onsalo, Mi, N, desde Dona Maria Ribeira, e Dona Viola, N, Ti de Souza, sua mulher, F, ele, Adido, M, Lopo Dias, M, Istra, e de Cristo, neta D, I, AF, FO, N, S, o Dias de Souza e de Dona M, Ari, A, Irmã, N, da Rainha Dona Leonor, os quais M.A., N, do S, Epulta, R. Rodrigo de Vasco, N, Céu, L, os, seu filho, H, herdeiro, Eradinos, S, US, Inho, R. Jesus Cristo de 1453 an, N, os. Vídeo comento da inscrição anterior. Enviou-me o cálculo César M.H. Pinto. X Tomar, Convento de Cristo, sobre o arco da Sacristia Velha. Leitura: era MC Sevi Magister Gaudinus Nobilis Quidem Generi Bracara Oriundus Exctit Tempori Autem Alfanus e Illustrissimi Portugalis Regis. Ric Secularem Abnegans Milicião, in breviut lus affaremi nevit, non templi milis Jerusalimam pesiet bic perquincenium noin ermen vitão, duxit cum magistro enim sucum fratis busci implerigi prelis contra Egypte surien surrexit regem. Cum que ascalona caperetur,
presto e eu em Antiocham pergens sepe e contra sidandecione dimicavit. Post quinquenium vero ad prefatum quie eu educaverate militem fecerat reversus est regem. Factus domus templi Portugalis procurator hoc destrucit castrum palumbar, tomar, os Cesare hoc code dicitura moriol eidanion e montim sanctum hífen versão, era de 1209. O mestre Galdino, certamente de nobre geração, natural de Braga, existiu no tempo de Afonso, ilustríssimo rei de Portugal. Abandonando a milícia secular, em breve se elevou como um astro, porquanto, soldado do templo, dirigiu-se a Jerusalém, onde durante 5 anos levou vida trabalhosa. Com seu mestre e seus irmãos, entrou em muitas batalhas, movendo-se contra o rei do Egito e da Síria. Como fosse tomada Ascalona, partindo logo para Antioquia pelejou muitas vezes pela rendição de Sidom. 5 anos passados, voltou, então, para o rei que o criara e o fizera cavaleiro. Feito procurador da Casa do Templo em Portugal, fundou, o castelo de Pombal, Tomar, Zezeri e este que é chamado Almoriol. E a Idenra e Monsanto hífen esta inscrição tem sido dada por diversos autores, mas em nenhum é rigorosamente exata a cópia. O próprio Costa, História da Ordem, pg 178, doc 14, figurando-a toscamente em reprodução gráfica, era logo na era a leitura, dando-a de 1208 pela Dictvi ou 1209 que tão nitidamente se lê na linha 1. Este erro generalizou-se, repetindo o Viterbo, elucidariu, e adoptando o Pedro Ribeiro, dissertações. Debalde Cunha, História Eclesiástica de Braga, na sua tradução, sofrivelmente fantasiosa, restituiu a era exata de 1209. Na linha 4, suscitou-me dúvidas a leitura comum do IC pela forma especial da inicial, que se encontra na linha 6, onde parecia repugnar-lhe o valor de H. Mas, não podendo ler-se INIC ainda por INIC é forçoso aceitar a leitura geral. Na mesma linha, a palavra abnegans tem evidentemente a forma de abnegans que aliás diz o mesmo. Na linha 5, a leitura geral é a de emiquit porremievit que é positivamente a que está na pedra. Preferimos, porém, a de eminevit de emineu que mais se aproxima, e que não altera, mas precisa mais o sentido. Foi-me sugerida por Gabriel Pereira esta versão. Na linha 6, Costa copiou petit por petit inermen por inermen que é o que claramente lá está. Vê-se que o embaraçou também a forma da inicial acima aludida, não querendo ler N ela ou H que aliás não duvidará ler, como tal, no IC da linha 4. A solução parece-nos ser a de dar àquela forma, aqui, o valor de uma simples tremação ou de heresido e lendo realmente Irmen ou Irmã Vitão. Podem não ter grande importância estas variantes, mas é sempre bom conservar-se a forma original em tes coisas. Na linha 7, onde se lê CVM magistro eninsvo Costa permite-se acrescentar um fuit que lá não está, nem é necessário. Mas é na linha 9, que as pretensões correctivas do autor da História da Ordem, etc., tomam mais graves proporções. Assim,
onde nitidamente se lê presto evum Antiocham, ele simula copiar presto fuit em Antioche e é logo em seguida lê sep suldani em vez de sep contra sidan, como diz a pedra, e bem. Dá assim origem ao erro que ele, Cunha, e os mais cometem, de traduzir soldão por sidão a soldão ou sultão, não se sabe qual, pela cidade de Sidon, perfeitamente conhecida. Na linha 10, a leitura de Costa e dos mais, embaraçou-se na abreviatura VU que se segue a palavra quinquennium claramente vero e achou então melhor suprimiu-a. Em seguida, reduziu a uma abreviatura em que entrava um T muito bem definido, mas que o embaraçava também. Restituímos um que é forma conhecida. Na linha 11, tem-se lido sempre por hoc construcit, que é a leitura que imediatamente ocorre, de certo, a forma ou phrase, que, pelo rigoroso confronto dos caracteres da inscrição, não podemos ler senão como Oxdstrvtit. A primeira dúvida suscitou no AOC não porque não esteja bem definido nos caracteres, mas porque nos pareceu arrevezado ou inadequado ao sentido. É evidente, porém, que se quis precisar o peso, o lugar e não o objeto ou o castelo, determinadamente, e assim traduzimos feito procurador da casa do templo, em Portugal, neste, e é aqui, fundou, etc. Mas por que que todos têm fugido a ler literalmente Dstrvtit, que é a forma original? Naturalmente, por entenderem que esta forma equivaleria necessariamente à de Destruchit, de destru, dando o absurdo de ter Galdino destruído os castelos em vez de os ter construído, construchit. Mas é que não lembrou que não era fatal ler Destruchit, é que, lendo-se Destruchit, de destru, se obtinha a ideia contrária, ou a ideia precisa de ter o templário português lançado, espalhado, ou construído, aqui, em diversas partes, os fundamentos desses diversos castelos. E mais explicado fica o que antecedente. Finalmente, na última linha, há duas abreviaturas DOD. Doutor ou talvez, por uma inversão da primeira inicial COD. Doutor que geralmente se lê, e parece bem COD de Citur. Também esta interessantíssima inscrição, pela primeira vez diretamente reproduzida por Calco, que me enviou o Ezar Pinto, da Escola Industrial de Tomar, não tem obtido até agora uma tradução regularmente exata. Costa e Cunha não separam as orações, nem traduzem literalmente. O primeiro traduz sep pergens contra sidan etc. por muitas vezes venceu ao soldão, o que é duplamente falso. Como já observei, iniciou o erro de ler soldani hífen onde, clara e razoavelmente, está sidan. Cunha, que restitui a era exacta de 1209, antecede-a pela fórmula em nome de Cristo que lá não está, e acrescenta a filiação do rei Afonso filho do conde Dom Henrique e da rainha Dona Tareja. Não contente com isto, traduz que, quando Escalona foi tomada, ele foi prestes e prompto, põe Galdino em Antioquia pelejando muitas vezes contra o poder do soldão, aumenta a enumeração dos castelos com o de Cardiga suprimindo o de Monsanto e alonga, finalmente, a inscrição com as seguintes palavras era 1209 enos. Mestre Gualdin, nascido em Braga, que recabeça de Galiza, edificou este castelo de Almorol com os freires seus irmãos. Bastam estes exemplos. Como é sabido,
A inscrição está em uma grande lápide de mármore sobre o arco da chamada Sacristia Velha do Convento de Cristo de Tomar, para onde foi transferida, do castelo de Almorol, segundo a tradição, no tempo e por ordem do infante Dom Henrique. É claro que não havemos de fazer, agora e aqui, a biografia de Mestre Gualdino ou Gualdinho ou Galdino Paz. Nesse ponto, é justo louvar as diligências e os trabalhos de Costa, História da Ordem, etc., e de Viterbo, Elucidario, que reuniram interessantíssimos documentos sobre o templário português. Segundo o primeiro, Galdino nasceu em 1118 e morreu em 1195. Era filho de Paio Ramírez e de Gontrade Soares, nomes que denunciam uma origem visigoda. Pelo Pei, era bisneto de Aires Carpinteiro que lhe trazia uma bela tradição de fidalguia autêntica. Em um velho livro de linhagens anda dispersamente registrada esta prosapia, e este Aires Carpinteiro de onde, vem os Ramirãos foi casado com a Miana de Celhares e de Tevora e Feginela Ramiro Aires. Ramiro casou com Urraca Pérez, filha de Gontinha Íris e de Dom Pedro Afonso de Doreias que fez Manhentiel seu primogênito foi Dom Paio Ramírez. Casou Dom Paio, a primeira vez, com Dona Urraca de Caudilas de Galiza, de quem teve o alcaide Dom Vasco Paz e diz que morreu esta mulher a de Paio Ramírez casou com a irmã de Paio Correia o Velho e Feginela o mestre de Gualdim Paz do Templo e de Gomes Paz de Piscos, e este mestre de Gualdim Paz fez tomar e Pombal e Castelo de Almoirol e povoou outros muitos lugares que ganhou a ordem, e foi muito forte em armas e deixou ao templo o que agora há, e em Abelamar, talvez em Além-Mar. Gós, que gostamos sempre de consultar em estas histórias, não parece ter encontrado nos pais, do seu tempo, pelo menos, uma genealogia muito antiga, pois que abre o título com Paio Rodrigues que foi um cavaleiro muito honrado em tempo del rei Dom Afonso V, e foi filho de Pedro Esteves, alcaide mor de Portel hífen. São outros, evidentemente. Também da semente dele, como dizem os genealogos, não seria fácil haver notícia, espalhada, como ficaria, clandestina ou ganceira, pela Síria e pelo ribatejo, nas aventuras e desmandos das campanhas do Templário. Segundo Cunha, nasceu o mestre em Braga e ela se conserva ainda hoje uma rua com o nome de Gualdim, em que é tradição que nasceu hífen. Corrigem outros, observando que ele fora procurador ou mestre da casa do templo, que lá existira o que é demonstrado por um documento citado no Elucidario de Viterbo mas que em Marecos, depois Amaras e hoje Amares, a 10 quilômetros de Braga, é que realmente nascera o mestre, que fora até o primeiro a usar e a nobilitar o título de Marecos, da herdade que foi o núcleo da povoação. Convém dizer, pois que não tem sido dito até hoje, que outro velho códice genealógico põe uma sombra de dúvida em esta glória da pequena povoação minhota, dizendo, um tanto obscuramente hífen e o mestre Dom Gaudim Paz do Tempri e seu irmão foram naturais da Pardar de Bra. Mas sendo justa a hesitação na leitura indicada na compilação da Academia, Portimonum História, não será talvez muito aventuroso ler da Par de Braga restituindo a antiga Marecos, o seu templário.
E já agora avivemos o registro de um pequeno episódio que em esta altura nos oferece esse códice. Uma neta do irmão de Galdino, Dona Estevaninha ou Estevaninha Paz, casou com Dom Martim Enos de Riba da Vizela, neto, pela mãe, de um grande fidalgo, Dom Soeiro Mendes o Gordo, que a tivera de uma barrega e que, fazendo a herdeira mui bem e mui compridamente em seus binos, a casara com Dom João Fernandes de Riba da Vizela. Diz então o códice e este mestre Dom Gaudim Paes do Tempri fez muito bem e deu grandalgo a este Dom Martim Enos de Riba da Vizela quando casou com esta Dona Esteuânia Paes sobredita. Martim Enos foi muito prioado del rei Dom Afonso de Portugal, filho del rei Dom Sancho o Hélio. Por ordem do rei foi cercar a irmã de este, a infanta Dona Teresa, a Montemoro Velho, e derrotado, caiu em um pau entre aquela vila e Coimbra. Quando lhe acudiram não se pode sofrer que no amorese do sangue que del tiraram as sameçugas. Dá, ainda, uma tradição constante, e parece confirmar a inscrição de Tomar, que Galdino fora criado na corte do primeiro rei português, e por ele armado cavaleiro na Batalha de Ourique, em 1139. É somente 10 ou mais anos depois de esta data, que nos aparece nos documentos, e já como templário graduado, consequentemente depois do seu regresso do Oriente. Segundo Cunha e os diplomas reunidos por ele, seria, até, somente na era de 1199, correspondente ao ano de 1161, que pela primeira vez nos apareceria como mestre, na doação que lhe faz o rei Tibimagistro Gualdino de certas herdades cultivadas e por cultivar junto de Sintra, mas Santa Rosa de Viterbo, elucidario, encontra-o muito antes, em 1148, figurando como mestre da Casa Templária de Braga, em uma concordata feita com esta, e em 1157 como mestre absoluto ou geral dos Templários em Portugal, sucedendo a Dom Pedro Arnaldo, que abdicou esse ano e morreu no seguinte. Terá Viterbo lido bem aquela primeira data. A interrogação parecerá impertinente em relação ao erudito investigador, se um facto muito positivo a não autorizasse. Esse facto é a tomada de Ascalônia, expressamente indicada na inscrição. Essa tomada, é claro que não foi a de Saladino aos cristãos, que só se realizou em 1187. Foi a dos cristãos aos turcos. Estava lá, então, Galdino, isto é, estava no Oriente em 1153, que é a data de esta conquista. Michou, Rist des Cruizades, T. Segunda. Estava, e demorou-se ainda. Estando em 1157 em Portugal, e sendo feito, então, mestre-geral dos Templários portugueses, partiria em 1152, ou pouco antes, mas já partiria, então, como templário graduado, se é verdadeira a data de 1148, atribuída por Viterbo à Concordata de Braga, o que, de resto, não repugna inteiramente a inscrição. Inclinamo-nos a crer que foi realmente em 1157 que Galdino voltou, sendo então elevado ao cargo de mestre-geral, ou, como a inscrição diz, de procurador do templo, em todo o Portugal, tendo partido, como simples mestre da Casa de Braga, em 1152, ou pouco antes.
dos castelos aludidos na inscrição. 2 Ode Aiden Raio de Monsanto são-lhe doados em 29 de novembro da era de 1203, 1165, chamando-se-lhe também Mestre Vobis Magistro Gualdino. A ideia vulgar da hierarquia monástico-militar pode parecer extraordinário que ele seja designado simplesmente como procurador, em outubro da era de 1207, 1169, quando lhe são doados, e a ordem, os castelos de Zezere, de Tomar, e ainda o de Cardiga com todas as herdades que ele fizeste e rompeste, devendo notar-se que esse mesmo ano como tal se apelida também, na doação hífen de toda a terça parte que pela graça de Deus poderem adquirir e povoar desde o rio Tejo por diante para o sul. É claro, aos cavaleiros chamados do Templo de Salomão nas pessoas dos de Portugal e de Vobis Fratri Gualdino in Portugalia rerum templi procuratori. Mas esta qualidade de procurator, referida à gerência regional ou provincial dos diversos agrupamentos da ordem, não era inferior, e muito menos incompatível, com a categoria de magister, a bem dizer a de superior de cada casa ou comenda, com tendências para substituir aquela pela separação das diversas comunidades nacionais. Não foi Gualdino o único cruzado português, mas é dos raros cujos nomes se apuram. Se das suas façanhas no Oriente eriça somente a inscrição, outros e diversos documentos a corroboram brilhantemente na história pétrea. 11 Claustro da Sé de Lisboa. Leitura: esta sepultura é de Dona Inês Yanes, sobrinha de Vicente Domingues Bolhão. Tem um certo interesse de ocasião esta inscrição modestíssima, agora que vai celebrar-se o centenário ou de Santo Antônio de Padua, mais propriamente, de Lisboa. Bolhões eram a família dele. Vicente Bolhão se chamou o avô, ou, melhor, Vicente Martins dito o Bolhão, o que devia desconcertar um pouco os genealogistas, no esforço de engrandecer e nobilitar a alcunha que se tornou patronímico Vicente Martini Edict Bolhão, segundo a nota obituária que elas encontraram no livro de mão da Calenda da Sé Antiga de Lisboa. Deste Vicente, veio Martim Bolhão Martinus Bolhão, rezava a mesma nota que, desposando Tarissa Taveira, teve os seguintes filhos: Pedro Martins de Bolhão, do qual, nota semelhante à citada, dizia 6 Nounas Juliae Obiet Petrus Martini Edictus de Bolhão, tendo vivido na primeira metade do século XIII, dele procedeu um personagem relativamente ilustre, o confessor da Rainha Santa, capelão de Dom Diniz e lente de Teologia da Universidade, Dom Domingos Martins, cônego de Santa Cruz. Fernão Martins de Bolhão, o nosso futuro Santo Antônio, Vicente Martins de Bolhão, Feliciana Martins Taveira, Maria Martins Taveira, freira, que morreu também com ares de santidade, em 18 de fevereiro de 1240. Mas é claro que o Vicente da inscrição não é nem o primeiro nem o segundo. É, porém, da família, neto de um ou bisneto do outro, segundo Monterroio. Teve 2 irmãs Vicente Domingues, que casaram fidalgamente, uma, Dona Sancha Martins Bolhão, com Dom Soeiro Fernandes Alan, que viveu no tempo de Dom Afonso III e Dom Diniz, e com o qual se orgulham os Soares de Albergaria; a outra, Dona Durdia, que foi mulher de Pedro Martins Botelho, de Riba de Vizela,
e depois de Raimundo como quem diz Raimundo de Portocarrero. Mas nenhuma de estas senhoras parece ter nos dado a Inês da inscrição, cuja paternidade modestamente se escondeu na prosápia do tio, espécie de conservador ou agente aficionado dos negócios das colônias estrangeiras em Lisboa. Uma Inês se encontra, proximamente, na família, mas é Inês Dias Bulhão, procedente da geração da Dona Durdia, e que Dona Leonor Teles, a rainha bigama, considerava sua parente. Temos, pois, de nos contentar com o facto do tio nos autenticar a antiguidade da inscrição, que obsequiosamente nos forneceu o estudioso e dedicado secretário da arte portuguesa, Ezar de José Peçanha. 12 Tomar. Igreja de Santa Maria dos Olivas, na parede da segunda capela, à direita. Leitura: Obiet Freiter Gvaldins Magister Militum Templi Portugaliae Extiae, terceira graus e 2 octobres. Hic castrvum tomaris cum martis eiliais popvlauit. Requiescat in pace. Amen. Versão: morreu Frei Galdino, mestre dos Cavaleiros do Templo em Portugal, na era de 1233, terceiro dos idos de outubro. Este castelo de Tomar, com muitos outros, povoou. Descanse em paz. Amen. No movimento, um pouco desordenado, diga-se de passagem, das celebrações apoteósicas, centenárias ou não, que ultimamente se têm manifestado entre nós, pensaram alguns cavalheiros de Tomar em promover uma que atraísse as atenções e a concorrência de forasteiros à formosa cidade do Nabão, bem digna realmente de ser mais conhecida e visitada. Tiveram, então, a feliz ideia de tomar por tema o nome e a memória do valente templário português, Galdino Paz, tão deploravelmente esquecido também, e de quem pode dizer-se que foi, eilam fundador de Tomar, um dos mais intrépidos e persistentes cooperadores da fundação de Portugal. Sob aquela ideia se reanimou o empenho do meu amigo e distinto diretor-professor da Escola Industrial de aquela cidade, Ezar Manuel Henrique Pinto, de encontrar a jazida dos restos do glorioso templário. Aproveito a ocasião para dizer, com reconhecimento, que o Ezar Pinto tem sido o meu mais dedicado e caloroso auxiliar em esta colheita de cálculos de inscrições portuguesas. Honra-lhe seja, que em isso não é a mim, mas à história e ao PES, que presta um belo serviço. Obtendo licença para sondar as paredes de aquela interessantíssima e vetusta igreja de Santa Maria do Olival ou dos Olivas, que por si dava assunto para uma soberba monografia sobre a história da arquitetura nacional, o Ezar Pinto, com dois amigos igualmente interessados em esta pesquisa, começou e teve a fortuna de, as primeiras tentativas, encontrar a pedra, naturalmente um dos lados do sarcófago, em que está, nítida e graciosamente cavada a inscrição de que tirou e me enviou o magnífico cálculo, em poucos minutos reproduzido pelo lápis primoroso e firme de Casanova. Como se vê, a inscrição não oferece hesitações ou dúvidas de leitura ou de contemporaneidade, esta última perfeitamente flagrante, para quem conhece a epigrafia tumular do tempo, com as suas cruzes espalmadas, patés, iniciais, com as maiúsculas oscilando entre o romano e o gótico, com o seu pautado,
até com a sua redação dos velhos obituários e livros de calendas monásticos. Lê-se ao primeiro relance que o tio ou plica que ornamenta um dos xistes da era, não sugira reparo. Tem o mesmo valor que os do I, era, do M, 1000, ou do CC, 200, isto é, nenhum tem. O Viterbo do Elucidario já advertiu esta espécie de mau hábito decorativo, inconsciente. A era é indiscutivelmente a de 1233, correspondente ao ano de Cristo de 1195. Sempre se lucrou, com a ideia do centenário, ficarmos definitivamente sabendo que o grande templário morrera em 1195, a 13 de outubro. Teria então 77 anos, se também acertou Costa, Rist da Ord, quando o dá nascido em 1118. Cedo fizera Galdino a sua iniciação de cavaleiro do templo nas longínquas campanhas da Síria, mas, por mais cedo que em aqueles tempos se fosse homem, é claro que andam erradas algumas datas das suas doações e fundações. Aparecer-nos ele como mestre tibimagistro Galdino em 1161, isto é, aos 43 anos, na doação das casas e herdades cultivadas e por cultivar junto de Sintra, não repugna, contudo. Em 1169, isto é, aos 51, é que recebe toda a terça parte que puder adquirir e povoar desde o Tejo por diante, em doação a Deus e aos cavaleiros chamados do Templo de Salomão, como procurador dele em Portugal hífen vobis fratri Galdino em Portugal rerum templi procuratori é mais os castelos da Foz do Zezere, de Cardiga, e o de Tomar, com todas as herdades que fizestes e rompestes. Já anteriormente, em 1165, lhe haviam sido doados vobis magistro Galdino e a ordem, os castelos de Aidenra e de Monsanto, e antes ainda, seguramente hífen aquele castelo que se chama Ceras é a Redinha. Rigorosamente, estas doações não eram mais que as confirmações reais das fundações, das conquistas e das explorações agrícolas, com que o ativo templário e os seus freires iam acrescentando e consolidando, dia a dia, a pátria cristã e portuguesa. 13 Porto Alegre, Convento de S. Bernardo, Seminário, na Casa do Capítulo, arruinada. Lápide de mármore, com a figura de uma abadesa esculpida e em volta a inscrição. Leitura: aqui jaz Dona Branca de Vasconcelos, a primeira abadesa que foi deste mosteiro, a qual ensinou as J.S. dele, do começo de suas profissões. E faleceu aos 23 dias do mês de outubro de 1537. Seria uma das filhas de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos. Diz Góes, João Ruiz Ribeiro de Vasconcelos, filho deste Rui Vaz, foi senhor da casa de seu pai, e foi casado com Dona Branca de Menezes, filha de Rui Gonçalves da Silva, alcaide mor de Campo Maior e Ougalha, de quem houve. E outras que são freiras. Em Geoff de Project Gutenberg e-book inscrições portuguesas update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3.
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to alter nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge of your distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-62215541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Inscrições portuguesas Luciano Cordeiro Lisboa Imprensa Nacional 1895 Inscrições portuguesas Vésperas do Centenário da Índia Inscrições portuguesas Luciano Cordeiro Lisboa Imprensa Nacional 1895 A Gomes de Brito Inscrições portuguesas Primeira série, extraída da arte portuguesa e segundo, terceira, quarta, vez, sexto, sétima, oitava, nona, x, 11, 12, 13, Default Project Gutenberg License 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50.